Olá pessoal, me chamo Lucas, sou professor de enfermagem do Instituto Livre e hoje nós vamos dar continuidade à aula anterior com o tema Medindo a Pressão Arterial. Isso, pessoal, é o passo a passo do que deve ser realizado para medir a pressão arterial. Com o manguito no braço, que nós vimos na aula anterior que era manguito, palpe a artéria braquial, certo? Você vai palpar a artéria com seus dedos. Insufle o manguito até não sentir mais a artéria pulsar. Você vai sentir essa artéria pulsando. Chega um momento que ela para de pulsar. Aí você posiciona a campânula do estetoscópio sobre a artéria e insufla mais 30 milímetros de mercúrio. O que é esses 30 milímetros de mercúrio? Nós vamos ver que a cada ponteirinho do manômetro é de 10 em 10. 10, 20, 30, 40, 50 ou de 20 em 20. 10, 30, 50, 60, 80, 100, certo? Então você conta mais 3 tracinhos ou 2 tracinhos, a depender do manômetro. Mas você insufla um pouco mais de ar, certo? Para verificar que a artéria fique totalmente ocluída. Com as olivas do estetoscópio no ouvido, averigue que não esteja escutando nenhum som e comece a desinflar o manguito abrindo a válvula da pera, que é essa válvulazinha aqui, certo? Você vai começar a liberar o ar do manguito. Quando ouvir o primeiro som, tum, você vai ouvir um tum grave. Você vai marcar esse número porque é a pressão arterial sistólica. A artéria que estava ocluída, ela vai abrindo lentamente. Você vai ver o ponteirinho do manômetro pulsar, certo? Não se baseie nessa pulsação. Você vai gravar o número quando você ouvir o primeiro tum, certo? Então, o primeiro batimento que você ouvir, você vai gravar que vai ser a pressão arterial sistólica ou a pressão maior, tá? Continue desinflando o manguito até ouvir o último som audível, que será a pressão arterial diastólica. Quando começar o batimento, você vai escutando tum, 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 tum. Esse tum ele vai ficar cada vez mais fraco. O último tum que você ouvir, o último batimento que você ouvir, você vai gravar e será a pressão arterial diastólica, certo? Depois você vai desinsuflar o manguito, retirar a abraçadeira, higienizar as mãos e anotar os valores. O som de Korotkov é o que vocês ouvem, pessoal, quando vocês ocluem a artéria e vão abrindo aos poucos. O pulso, ela tem essa onda. Uma onda maior e uma menor. A maior é a sístole, a menor é a diástole. O coração, quando ele relaxa e é preenchido de sangue, ele também emite um som. E o que vocês vão ouvindo é justamente um som sobrepondo o outro. O som da sistólica, que é quando o sangue é impulsionado, é maior do que o da diastólica. Então, o gráfico do pulso é esse. O que é que vocês vão ouvir? Os sons de Korotkov é o primeiro som, aqui ó, registrado. Por exemplo, a pressão normal, vocês vão ver o valor de referência, é 120 por 80. Tá? É o ideal, é a pressão ideal. Então, vocês vão ouvir o primeiro som, vai ter uma sequência de outros sons e o último som, que vai ser a pressão mínima, certo? A pressão diastólica. Primeiro, 120, ó, o exemplo aqui, pressão sistólica deu 120 e a pressão diastólica deu 80 milímetros de mercúrio. E a linha de ausculta é essa. O primeiro tum que vocês vão ouvir está aqui, ó, é o ápice da onda do pulso. É onde você vai escutar o maior som. Depois vem uma sequência de outros sons ficando cada vez mais fraco. Por quê? Porque você está liberando aquela artéria. Até que a pressão mínima é o último som que você ouviu. Certo? Esses sons que você ouve e são medidos em milímetros de mercúrio na pressão,
são chamados de sons de Korotkov. De acordo com a 7ª diretriz da Sociedade Brasileira de Hipertensão, esses são os valores de referência. Uma pressão ótima, ela está entre 120 milímetros de mercúrio a 80 milímetros de mercúrio. Acima disso, nós temos uma normal entre 130 e 85. A pressão limítrofe, ou seja, quando ela está no limite da hipertensão, ela está acima de 139 por 89 na pressão diastólica. Ou seja, um paciente que está com 139 por 89 vai estar com a pressão no limite. Aí nós temos as hipertensões. Hipertensão é quando o paciente está com a pressão elevada. Ela pode ter essa elevação de forma leve, moderada e grave. De 140 a 159 milímetros de mercúrio na pressão sistólica e 90 a 99 na pressão diastólica é uma hipertensão estágio 1, leve. Moderada são esses valores e grave é acima de 180 por 110 milímetros de mercúrio, tá? 180 por 110. Nós popularmente falamos 18 por 11, né? Nós tiramos o último dígito quando nós vamos dar o valor da pressão. Porém, na hora de anotar, de registrar, vocês têm que dar o valor completo. Não é 13 por 8, é 130 por 80, certo? Então, os valores eles têm que estar na casa decimal corretamente. Se ele estiver nessas condições, você vai considerar ele normotenso. Se ele estiver nessas condições, você vai considerar ele hipertenso. E se ele estiver abaixo dessas condições, você vai considerar ele hipotenso. Porém, não é porque o paciente está hipotenso que ele vai apresentar sinais de hipotensão. Nem porque ele está hipertenso, ele apresenta sinais de hipertensão, certo? Então, ele pode estar sintomático de acordo com sua pressão arterial ou não. Quem determina os estágios da pressão arterial é o médico. Nós só vamos mensurar essa pressão, certo? Nós vamos aferir e dar os valores. Mas nós podemos e devemos indicar se ele está normotenso, hipertenso ou hipotenso. Aqui nós vamos ter valores pediátricos, certo? Essa imagem foi retirada do livro Fundamentos de Enfermagem de Potter. Então, são valores fidedignos. Há valores pediátricos de 1 mês, 1 ano, 6 anos, 10 a 13 anos, 14 a 17 e acima de 18 anos, que seria o adulto. Recém-nascidos, consideramos só um valor, 40, é a média. 1 mês de 85 por 54, 1 ano, 95 por 65, 6 anos, 105 por 65, 10 a 13 anos, 110 por 65 e de 14 a 17 anos, 119 por 75. Esses são os valores ideais da pressão arterial. Eles podem variar um pouco e podem ser considerados normais. Às vezes, aquela pressão, mesmo sendo um pouco mais baixa, um pouco mais alta, ela é a pressão normal daquele usuário. Nós temos que levar em consideração todos aqueles fatores vistos no começo da aula, além de só os valores numéricos, certo? Principais falhas na aferição da pressão arterial, coisas que vocês devem ter cuidado para não alterar o valor e vocês não terem uma condição errada estabelecida no paciente. Vamos lá, o manguito muito pequeno para o perímetro do braço, usar um manguito inadequado para aquele paciente pode gerar uma pressão arterial incorreta. Manguito rodado, ou seja, no manguito você vai ver uma seta e o nome é artéria. E é por onde saem os tubos que ligam o manômetro e a pera à braçadeira. Então, você tem que posicionar corretamente o manguito sobre a artéria onde está indicado. Manguito abaixo do braço, cobrindo a prega do cotovelo. Nós devemos dar um espaço de 3 a 4 dedos
acima do local onde vamos aferir a pressão. Aqui ele está sendo colocado mesmo em cima de onde está sendo aferido. E isso não vai dar o valor fidedigno. Talvez até interfira na sua aferição. Manguito grande para o comprimento ou circunferência do braço. Nós vimos que existem manguitos pediátricos, né? Neonatais, de adulto, de criança. Então, nós temos que usar o ideal para cada idade. Pacientes com as pernas cruzadas podem dar um valor incorreto, porque altera a circulação sistêmica. Paciente com o braço abaixo do nível do coração, o braço está no nível do coração. O ideal é esse, ou sentado dessa forma, ou deitado totalmente, onde o braço também vai estar no nível do coração. Estetoscópio preso sobre o manguito, não pode ser assim, certo? O estetoscópio, como vocês viram, deve estar de forma afastada do esfigmomanômetro e o manguito acima da roupa do paciente, nem para auscultar, nem para insuflar, porque você vai estar exercendo pressões incorretas e dando um resultado falso. A pressão arterial em recém-nascido não se usa estetoscópio, se usa um manguito neonatal, certo? Para recém-nascido, e a média é da 40 milímetros de mercúrio, a pressão arterial. Nós vemos como, em vez de sentir a artéria ou auscultar, nós insuflamos até ver o membro do recém-nascido ficar mais pálido. Quer dizer que a artéria foi ocluída. E aí você libera a pressão e vê que o bracinho do recém-nascido voltou a ficar normal, com a coloração normal. Ou seja, a artéria foi liberada, que é esse movimento que nós fazemos no adulto. Porém, nós escutamos os sons de Korotkoff. E aqui não, aqui nós fazemos por aspecto visual da circulação periférica do recém-nascido e estabelecemos uma pressão média, que é em média 40 milímetros de mercúrio. Pessoal, a hipertensão arterial sistêmica, ela é demarcada com um valor de pressão acima de 140 milímetros de mercúrio na sistólica e ou uma pressão arterial diastólica acima de 90 milímetros de mercúrio. Para você ter o diagnóstico de hipertensão, você deve fazer essas medidas em consultório, certo? E ela deve ser validada por medidas repetidas em condições ideais em pelo menos 3 ocasiões em diferentes dias e horários. Então, não é porque você mediu o paciente uma vez, você não aferiu a pressão do paciente uma vez, que você já vai dizer que ele está hipertenso. Ele pode ter uma hipertensão situacional, mas para o paciente ser diagnosticado com hipertensão, ele deve ter a sua aferição em 3 momentos diferentes e em dias diferentes, dentro do consultório, para que o médico possa dar o diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica, que é uma doença crônica. Nós podemos ter hipertensões arteriais alternativas. Seriam elas a hipertensão do avental branco, né, que é uma hipertensão arterial persistente apenas quando ela é medida em consultório ou em hospital, certo? Mas nós temos valores normais quando são medidas. Quando é a automedida da pressão arterial, que você faz em casa, a medida residencial da pressão arterial ou a medida ambulatorial. E a hipertensão mascarada é definida como situação clínica caracterizada por valores normais de pressão arterial no consultório. Aqui é o contrário, no consultório você tem uma pressão arterial normal, mas em casa você tem uma pressão arterial elevada. Então nós temos essas duas condições que podem interferir nas condutas e nos sinais vitais do paciente, a hipertensão mascarada e a hipertensão do avental branco. Pessoal, espero que vocês tenham entendido as informações dessa aula e da aula passada, onde nós falamos sobre o sistema cardiovascular, como aferir o pulso, os locais principais para a aferição de pulso, o que é que ele significa, o que é a pressão arterial e como ela é medida por vocês, os fatores que influenciam na pressão arterial, os valores de referência. Espero que vocês tenham compreendido esses 2 principais sinais vitais e nas aulas seguintes
nós vamos dar continuidade com os outros sinais vitais, que é a frequência respiratória, a temperatura e a dor. Um forte abraço a todos e até a aula que vem.